Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, pastor Júlio César. Nós estamos iniciando o nosso Papo de Bíblia. Estamos aqui na companhia do nosso evangelista Jadilson, onde nós vamos estar aqui discutindo um assunto muito importante para a nossa igreja, sobre o Apocalipse, tema principal da nossa escola bíblica dominical. Esse tema é de fundamental relevância para os nossos dias atuais. Evangelista Jadilson, o que é que você acha desse nosso projeto? A paz do Senhor, pastor Júlio César, a paz do Senhor, ouvintes. Primeiramente é um prazer estar junto com os irmãos nesse grande projeto que é Papo de Bíblia. É algo muito interessante, porque nós notamos que muitas pessoas não conseguem vir à escola bíblica dominical. E isso será algo que vai galgar, vai multiplicar o reino de Deus e algo que vai trazer multiplicação ao conhecimento da igreja para aqueles irmãos que não podem estar na escola bíblica dominical. Você agora vai poder estar nos assistindo nas redes sociais. É isso. Gente, vamos iniciar aqui e tratar sobre nossa lição de número 3, que nos fala sobre a mensagem de Cristo para a sua igreja. É a mensagem profética do Apocalipse. Nós vamos estar aqui discorrendo sobre esse tema. A mensagem profética. Evangelista Jadilson, o que você tem a dizer sobre esta mensagem profética da qual o escritor da nossa lição ele está tratando? O que é que você tem a dizer sobre essa mensagem profética para os nossos irmãos que estão nos acompanhando? A paz do Senhor, meus irmãos, novamente. O livro do Apocalipse, ele de fato é uma mensagem de Cristo à sua igreja, por cerca do ano de 901 a 96, no quarto reinado de Domiciano. João foi exilado em uma ilha por nome de Patmos, e João recebe essa revelação, e dentro dessa revelação, essa mensagem profética, eu vejo de fato o cuidado de Cristo, pastor Júlio César, com a sua igreja. Quando ele dá orientação para ela, ele examina essa igreja, ele mostra as falhas dessa igreja, ele mostra o caminho para o acerto. Então, quando eu olho para essa mensagem profética, eu vejo o cuidado de Cristo para a sua igreja. Evangelista Jadilson, nós estamos aqui nesta lição, e um dos temas que é abordado, que nós vamos abordar aqui, e está logo em seguida aqui no primeiro tópico, mas por que 7 igrejas da Ásia? Por quê? O número 7, dentro da Bíblia Sagrada, entre os estudiosos, fala da perfeição e da completude de Deus. Então, quando Cristo escolhe 7 igrejas para representar a igreja na totalidade, ele está falando da sua perfeição. Por isso a escolha de 7 igrejas da Ásia Menor. É verdade. Então, nós vemos que ali, essa revelação que Deus deu a João, através do Senhor Jesus Cristo, né, é uma revelação profética. O livro de Apocalipse é um livro profético, né, um livro escatológico, né, e nós vemos que foram escolhidas 7 igrejas, na qual a gente já falou o porquê desse número 7, que é um número, né, simbólico, muito marcante na Bíblia Sagrada. Mas por que essas igrejas? É uma das perguntas da nossa lição. Quando estudamos, mergulhamos acerca do assunto da escatologia bíblica, ele se abre de fato várias escolas. É um livro que, se nós formos em uma livraria, hoje, nas principais meios de filme, vemos números muito grandes de filme relacionado à escatologia. Isso mostra um grande campo de estudo sobre a escatologia. Mas quando nós, assembleanos, estudamos acerca por que 7 igrejas, eu acredito que quando Cristo escolhe essas 7 igrejas, porque essas 7 igrejas, ela de fato representa a igreja na sua totalidade. Então, quando Cristo ele escolhe essas 7 igrejas, que são Éfeso, Esmina, Tiatira, Pérgamo, Sarde, Filadélfia
e Laodiceia, essas 7 igrejas que fala da perfeição de Cristo, que fala da completude de Cristo, elas estão representando a igreja em toda a sua era da existência, tanto nos séculos I até agora, no século de número 21. Bem, quando nós vemos tratando das igrejas, cada igreja ela tem ali a sua característica, onde o Senhor Jesus na revelação ele traz uma advertência para cada igreja, né? E nós entendemos que no decorrer da história, né, cada igreja, as características dessas igrejas, ela vem sido percebida na igreja do século 21, na igreja do século 20, né? Mas para os nossos dias, é um dos tópicos aqui da nossa lição, né? Uma advertência para os nossos dias. Qual seria essa advertência para os nossos dias, já que nós estamos tratando aqui sobre a revelação de Cristo para a sua igreja? De fato, quando a gente vemos falar acerca dessas advertências, é notório a gente entendermos que muitos dos estudiosos, com muito respeito a cada um, a sua linha teológica, eles acreditam que cada igreja representou uma era, e nós se encontramos de fato com a era da igreja de Laodiceia, onde nós cultuamos e Cristo fica para o lado de fora. Eu não defendo essa linha de pensamento, porque eu acredito que no mesmo tempo que existe uma igreja com a característica de Laodiceia, também existe uma igreja com característica de Filadélfia. E nós podemos também encontrar, eu vou ser mais local agora, a gente pode encontrar crentes com a característica de Laodiceia, e dentro da mesma congregação nós podemos encontrar pessoas com a característica de Filadélfia. A advertência dessa mensagem, de fato, ela não quer nos condenar, mas de fato ela quer que nós alcance ao verdadeiro arrependimento. De fato, essa mensagem, ela quer produzir ao coração do crente, de fato, o caminho do arrependimento, pastor Júlio César. Então, de fato, a gente não podemos generalizar, dizer que a igreja hoje do século 21, ela é a igreja de Laodiceia, não é isso? Pelo que eu estou entendendo e o que a gente precisa passar para os nossos ouvintes, é que dentro da igreja hoje e no decorrer da história, né, se o senhor concorda comigo com essa linha de pensamento, dentro da igreja de hoje e dentro da história da igreja, existem crentes com característica de Laodiceia, com característica de Filadélfia, com característica de Éfeso, da igreja de Éfeso, e de todas essas igrejas, não é isso? Corretíssimo. E nós temos que entender que essas 7 igrejas, elas não representavam elas representavam a igreja na sua totalidade. É algo muito interessante isso, porque se a gente denominar a igreja de Éfeso, que abandonou o primeiro amor, por exemplo, nós vamos dizer que os primeiros cristãos, aqueles que foram à forca, que foram os queimados em fogueira, eles abandonaram o primeiro amor. Isso não tem fundamento, mas de fato a gente temos que entender que essas 7 igrejas foi escolhida porque fala da igreja na totalidade do tempo. Então sempre vai existir essas pessoas, essas igrejas com as mesmas características. Mas o mais interessante de tudo, pastor Júlio César e os ouvintes, é que por mais perversa ou por mais fora do caminho que essa igreja ela esteja, essa igreja continua sendo a igreja de Cristo, e Cristo ainda continua com controle sobre essa congregação. Amém. Então nós vamos estar aqui já decorrendo, né? Nós já falamos aqui sobre o primeiro tópico da nossa lição, que fala sobre a mensagem profética. Essa mensagem profética que foi dada às 7 igrejas ali da Ásia, onde agora nós vamos estar tratando
ir discutindo um pouco também dentro da nossa lição. Se você, os irmãos que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo, nós estamos decorrendo aqui a lição da editora Betel, editora do nosso ministério, Ministério de Madureira, onde nós vamos estar aqui, estamos decorrendo sobre a terceira lição da nossa EBD. Esta lição desse trimestre falando sobre o livro de Apocalipse. O livro, o evangelista Jadilson, nós vimos um tema muito propício para os dias atuais, o livro de Apocalipse. Eu não acho isso também? Isso é muito atual, e eu de fato vou declarar ao pastor e aos irmãos, eu louvo muito a Deus, porque o pastor galgou de fato a igreja aqui de Braz, Alagoas, que está ao cuidado do Senhor. É difícil um culto da quarta, da sexta, do domingo, que essa congregação se reúna, que ela não fale de fato acerca da vinda de Cristo ou algo relacionado à vinda do Senhor. Isso é importante e é muito atual para os nossos dias. A mensagem escatológica não pode desaparecer, pastor Júlio César, dos púlpitos da nossa congregação. Bem, irmãos, nós vamos estar aqui entrando agora no tópico 2 da nossa lição, né? E nos fala sobre a mensagem de Cristo, né? E dentro desta mensagem, nós vamos identificar, né, que mensagem foi essa? E a estrutura desta mensagem. Pastor Jadilson, o senhor pode falar um pouco sobre essa mensagem e a estrutura desta mensagem? Pastor Júlio César, é muito importante, primeiro, a gente entender que de fato Jesus teve um olhar conhecido como raio-x. Para cada igreja ele olhou, ele viu qualidades, viu defeito, então viu fracassos, viu erros que é inaceitável. Então esse primeiro olhar, essa primeira mensagem de Cristo, ela de fato ela vem com aquilo que Cristo vê, o trabalho que é prestado. Se nós observar do capítulo 2 ao capítulo de número 3, uma mensagem ou uma frase que é muito presente é: eu conheço as tuas obras. De fato, Cristo conhece as nossas obras e ele não precisa que ninguém fale para ele. E isso revela, né, os atributos de Cristo, não é verdade? Com certeza. A onisciência e a onipresença, não é isso? Com certeza. E o fato muito importante aqui não é só o trabalho que nós presta, mas por que nós presta esse trabalho. Há de fato pessoas que prestam um trabalho, porém o propósito do coração dela é outro, não é para a glória de Deus. E todo o trabalho que nós prestamos dentro da igreja, toda obra que nós prestamos para a igreja de Cristo, ela de fato tem que ser para a glória de Deus. Um assunto importante que é tratado aqui nesta lição, nesse tópico 1, além de demonstrar a onisciência de Cristo, a onipotência, né? Ele é conhecedor de todas as coisas, né? Existe uma promessa. Que promessa seria essa? De fato, para cada congregação que Cristo mostra uma advertência para ela, exceto as duas congregações que não receberam, que foi a de Filadélfia e a de Esmina, para cada uma Cristo fez uma promessa em particular. Por exemplo, a igreja de Filadélfia, Cristo fez uma promessa para ela de ser coluna no templo de Deus. Isso é interessante porque os crentes de Filadélfia, eles entendiam dessa estrutura, porque Filadélfia era uma cidade que sofria muito com terremoto. Então eles sabiam que todas as construções, elas necessitavam de um reforço, de uma coluna. E quando nós olhamos, Cristo disse que essa igreja é uma igreja fraca, só que ele coloca essa igreja em uma posição de quem tem estrutura para segurar algo pesado. Então, de fato, para cada congregação, para cada igreja, Cristo vai fazer uma promessa particular. Bem,
Nós vamos também agora tratar, no decorrer desta lição, que é muito, muito importante, todos aqueles que tiverem a oportunidade de vir à escola bíblica, venha aprender a palavra de Deus. O tópico 2, ele traz, o 2 e 2, na verdade, né, o subtópico da lição, ele traz uma oportunidade de arrependimento, né? Nós vemos que dessas igrejas da Ásia, apenas, como diz o escritor aqui, muito feliz nesse trimestre, né? Apenas 2 não receberam exortações de arrependimento: Esmirna e Filadélfia. E no contexto geral desse tópico aqui, o que é que o senhor tem a nos dizer sobre essa oportunidade de arrependimento que foi dada e que é dada à igreja hoje? Pastor, de fato, quando nós vemos essa oportunidade de arrependimento, isso é interessante para os ouvintes, que Deus, de fato, ele tem um tempo para exercer o seu juízo. E antes que esse juízo aconteça, Deus quer que nós alcance o caminho do arrependimento. Então, sempre que Deus está perto de fazer um juízo, Ele já nos deu a oportunidade de chegar ao arrependimento. Então, é importante a gente entender que Deus é como se Ele tivesse uma taça na mão. E cada vez que nós cometesse uma falha, essa taça fosse enchendo. E Deus, Ele não trata de juízo com a taça no meio, só quando a taça transborda. Então, nós temos que entender que Deus quer que nós alcance primeiro o caminho do arrependimento, porque senão esse caminho pode ser trocado para o caminho do juízo. Bem, meus irmãos, o tema está muito, muito bom, muito importante. Nós estamos tratando aqui sobre esta lição, juntamente com o nosso evangelista da nossa igreja, o irmão Jadilson, o evangelista Jadilson, né? E nós vamos estar agora decorrendo sobre a promessa de Cristo, né? Existe uma promessa, né, a cada igreja, né? E essa promessa, né, é um compromisso que Deus assume. Quando Deus ele faz uma promessa, Ele assume um compromisso para quem Ele fez essa promessa. E nós sabemos, meus amados, que Deus, Ele cumpre, Ele tem prazer em cumprir a sua promessa. E muitas das vezes, o evangelista Jadilson, em grande parte, quando Deus faz uma promessa, né, Ele fez a promessa às igrejas, Ele traz uma condicionante, né, um condicional, né? O que é que o senhor me diz sobre a promessa de Cristo? Com certeza, isso é muito importante a gente entender. O senhor tocou em um assunto muito importante. E há promessas de Deus que são promessas condicional. Para ela acontecer, precisa que a gente faça a nossa parte. Por exemplo, a vinda de Cristo ela não é condicional, porque se a gente fazer ou não fazer, se a gente for cristão ou não, Ele vai vir do mesmo jeito. Agora, para a gente estar com Ele, isso é condicional. A gente precisa estar andando na palavra, vivendo em santificação e congregando em uma igreja, congregando junto com o povo de Deus. Então nós entendemos que há promessas de Deus que têm condições, e há promessas de Deus que não são condicionais. Por exemplo, a vinda de Cristo, ela não tem condições com a gente, porque não precisa a gente fazer nada para Cristo vir, porém, para a gente ir, nós precisamos fazer a nossa parte. Isso é importante. E é importante também a gente registrar, né, que também está aqui na nossa lição, que a primeira promessa que foi feita ainda no Éden, né, a primeira promessa, e fala da primeira vinda de Cristo, né, e a Bíblia ela é recheada do início ao fim de promessas de Deus, né, como foi falado pelo nosso evangelista, em muitas das ocasiões condicional e outras não condicional, né. Teve a promessa do derramamento do Espírito Santo, na qual Deus cumpriu literalmente, né? Quando lá no livro de Atos dos Apóstolos está registrado da promessa da descida, do derramamento do Espírito Santo. E
existem promessas ainda feitas à igreja, ao povo de Israel, né, que estão, como foi falado, que não são condicionantes, né, ao meu querer, ao querer do ouvinte, ao querer, mas essa promessa, ela é uma promessa, às vezes específica a um povo e por muitas das vezes específica para a igreja de Cristo. E gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre essas promessas da Bíblia Sagrada. Pastor, por exemplo, o Gênesis, o capítulo de número 3 e o versículo de número 15, fala da promessa de Cristo, que teria inimizade e viria um que pisaria na cabeça da serpente para esmagar. Joel fala da promessa do derramamento do Espírito Santo, que é cumprida em Atos dos Apóstolos, entre outras promessas, que é a restauração do povo de Israel. Essas promessas são muito importantes e é algo muito interessante quando Deus faz essa promessa à sua igreja, ao seu povo, e quando vemos essa promessa, nós vemos de fato que aquilo que a Bíblia fala e aquilo que Deus promete, de fato ele zela para cumprir. Então, se Deus falou, se Deus prometeu de uma forma absoluta, isso irá acontecer. Nós vemos aqui que o escritor da lição, ele fala acerca da promessa para a igreja, né? E nós entendemos e observamos também pela palavra de Deus, que Deus, ele sempre, né, Cristo, ele sempre faz termina a carta com uma promessa, né? Todas as terminam com uma promessa e falam à igreja, né? Essa promessa, nós somos participantes dela. E a promessa de Cristo para a sua igreja, ela traz um conforto para nós. Que conforto é esse? Que conforto seria esse? De que maneira nós podemos estar confortados com esta promessa? Pastor, isso é tão interessante, que Cristo, de fato, com o seu olhar, a sua onisciência, que ele conhece tudo, sabe de tudo, ele vê as nossas falhas, vê os nossos erros, vê os nossos defeitos, vê os nossos delitos, porém ele nos acalma com uma promessa. E a promessa sempre é estar do lado dele e sempre ele estará ali para nos fortalecer. Bem, graças a Deus. Então, encerramos aqui o tópico 2. Gente, vamos iniciar aqui já decorrendo o tópico 3 da nossa lição, que é a mensagem do Espírito Santo, evangelista Jadilson. Uma mensagem, a Bíblia, o escritor, ele nos traz aqui um comentário muito assertivo, na minha opinião, quando ele fala que sem o Espírito Santo, a igreja seria um clube, como se fosse um clube. O que é que o senhor me diz? Pastor, de fato, se o culto de Atos 2 não acontecesse, não existiria o Atos capítulo 3. A igreja, ela não só necessita, a igreja é dependente do Espírito Santo para existir. E quando Cristo, ele faz uma promessa, né? Eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. E ele fala desse outro Consolador. Enviaria o outro Consolador. Após a ceia, né, a última ceia, ele faz essa promessa. E Jesus confortou ali os discípulos, instruiu os discípulos, né, acerca desse Consolador. Vamos discorrer um pouco sobre esse Consolador. É sempre bom, muito maravilhoso falar acerca desse Consolador que está conosco todos os dias. Pastor, de fato, o Espírito Santo, ele tem um papel muito importante na vida do cristão, que de fato começa, primeiro contato, é ele que nos convence do pecado. Segundo, é ele que testifica as coisas relacionadas a Cristo. É ele que conhece as profundezas de Deus. E algo interessante do Espírito Santo, a palavra no grego é paracleto e no latim é advocatus.
Isso é tão importante que quando alguém ia ser julgado, nesse tempo bíblico, chamava os amigos mais íntimos, e esse amigo poderia aconselhar a pessoa que estava sendo julgada do que ela dizer, do que ela falar. E o Espírito Santo, de fato, ele foi prometido com esse papel, o papel de sempre nos ajudar, sempre estar no nosso lado. Ele está à mesma altura de Cristo. Quando Jesus diz, eu enviarei o Espírito Santo Consolador, é mais ou menos, eu enviarei outro igual a mim. É importante lembrar, amados, que estão aí nos ouvindo, que vão nos assistir, que existe uma promessa, evangelista Jadilson, né, que essa promessa de envio do outro Consolador, que nos ensinaria e nos lembraria. Aí eu vejo muitas pessoas, né, diz, o Espírito Santo de Deus vai lembrar. O que é que o senhor pode nos dizer acerca dessa promessa? Pastor, de fato é que ele vai nos lembrar. E ele consegue de fato só lembrar aquilo que a gente já viu, o que a gente já leu. Eu não posso ser um obreiro de não gostar de ler a Bíblia e chegar no culto de sexta-feira ou de domingo, o Senhor me convocar para ministrar e eu esperar que o Espírito Santo vai me lembrar daquilo que eu nem vi e nem li. Daí, amados, nós vemos, vou frisar aqui, destacar a importância da EBD, da Escola Bíblica Dominical, a importância do conhecimento, do estudo da Palavra de Deus, para que nós possamos estar preparados, né? E para que nós possamos ver esse cumprimento da promessa na nossa vida, quando através do Espírito Santo de Deus, Ele nos faz lembrar, Ele nos revela, né? Ele nos ensina, mas só ensina aquele que quer aprender, que quer buscar. Ele não vai ensinar, o Espírito Santo, ele não ensina ninguém a pregar, não é verdade? Ele capacita, né? Capacita, vai lembrar, revela. Então, este Consolador, né, que a Bíblia fala, que Jesus fala, né, ele trata do Espírito Santo, né, do Espírito Santo do Senhor, que, como diz a palavra de Deus, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, ou seja, ele nos faz reconhecer o nosso estado pecaminoso, que éramos, né, o nosso pecado, o nosso erro. Ele nos convence que Cristo é o Salvador, nos convence e nos convence também que haverá um juízo. Esse juízo que está próximo, que nós estamos aprendendo aqui sobre o Apocalipse, que é, como já foi falado aqui pelo nosso evangelista Jadilson, que trata das revelações proféticas, da escatologia bíblica, do cumprimento dessa escatologia bíblica e do cumprimento da mensagem de Cristo para a sua igreja, ali no livro de Apocalipse, né? E nós vamos ver agora no próximo subtópico que nós estamos tratando aqui, que nos fala sobre os dons. Ele reveste e dá dons. Evangelista Jadilson, que revestimento é esse para os nossos irmãos que estão assistindo? E que dons? Vamos tratar um pouco sobre isso. Pastor, isso é muito interessante, porque quando lemos João capítulo de número 20, após a ressurreição de Cristo, a Bíblia diz que os discípulos estavam trancados dentro de uma casa. Jesus chega e Jesus diz: a paz seja convosco, a paz seja convosco. E a Bíblia diz que Jesus sopra e Jesus pronuncia em palavras dizendo: recebei-vos o Espírito Santo. Só que em Atos 2, nós vemos de fato os crentes sendo revestidos com o poder para a grande evangelização. Então nós compreendemos que o primeiro contato os discípulos tiveram
como Espírito Santo em João 20, quando Jesus soprou e falou: receba o Espírito Santo. Mas só que o revestimento é uma capacitação para a pregação da palavra, é uma capacitação de poder para fazer a obra de Deus. Então isso é algo interessante, que o revestimento, ele nos capacita a trabalhar para a obra do Senhor. Agora uma pergunta, que pode ser a pergunta de alguém que estiver nos ouvindo, e já vou deixar aqui o espaço aberto para quem estiver nos assistindo, quem nos assistir, quiser deixar o seu comentário, a sua pergunta, né, o seu questionamento, nós vamos estar respondendo àqueles que quiserem fazer alguma pergunta e comentar um pouco sobre essa lição. Aí a lição, ela nos traz, e a Bíblia Sagrada, com certeza, nossa lição baseada completamente na Bíblia Sagrada, ela nos traz, né, nos fala acerca dos dons do Espírito Santo. Aí existe uma pergunta, vou fazer para o evangelista Jadilson, e ele vai passar para os irmãos. Esses dons, existe alguma forma de receber esses dons? Ele tem, ou ele dá para quem ele quer, né? Ou, como nós vimos um livro de Atos, um certo homem, né, ele pergunta se o dom que Paulo, né, tinha, e se poderia comprar. Pode comprar o dom, esse dom? De fato, quando lemos a primeira epístola aos Coríntios, nós vemos que o Espírito Santo reparte os dons como ele quer. Então ele dá para quem ele quer. De fato, o crente que quer algo de Deus, ele tem que pedir. Só que algo interessante, pastor, que eu vejo dentro tanto de ser revestido como da distribuição dos dons espirituais, não é para o obreiro ou a pessoa que recebeu aquele dom, ele se exibir como se fosse uma promoção. Temos que entender que tanto o revestimento como a distribuição dos dons espirituais, tudo isso equivale para o desenvolvimento da obra e do reino de Cristo. Temos que entender algo interessante, e os ouvintes têm que entender: se você é um crente cheio, se você é um crente que é revestido de poder, se você é um crente que tem dons espirituais, você só tem isso porque Deus lhe escolheu para trabalhar em prol do seu reino aqui. E algo interessante é, um crente vazio, ele pode fazer a obra, mas um crente cheio, não tem como ele não fazer a obra. É impossível. Um crente que é revestido do poder, ele não fazer a obra de Cristo, pastor. É verdade. Então nós vemos, concernente a esta lição, que o Espírito Santo de Deus, né, ele nos reveste, nos dá dons, né? E para quê? Para que serve esse dom que o Espírito Santo de Deus, nós aprendemos que ele reparte esse dom com quem ele quer, né? Com quem ele quer, e que esse dom, como foi falado, ele não é exclusivamente para nos promover, mas sim para promover o reino de Deus, não é isso, evangelista? Com certeza, pastor. E hoje, né, é o tempo de você que está ouvindo, assistindo, hoje é o tempo de você usar o dom que Deus te deu, né, para evangelizar. Nós vemos o comentarista, ele falando, e ele frisa que a igreja primitiva, ela não detinha nenhuma das facilidades tecnológicas que hoje nós temos, né? Nós estamos aqui hoje em uma gravação, em uma transmissão, não detinha nenhuma dessas facilidades das tecnológicas, redes sociais, mas evangelizava
a igreja cresceu. Então, que nós usemos os dons espirituais, os dons que Deus nos deu, associando também a esses dons os recursos que temos hoje, os recursos tecnológicos que temos hoje. Então, e eu friso aqui, evangelista Jadrilson, e deixo um alerta, né? Quantos cristãos hoje em dia estão usando as facilidades tecnológicas para fins, para o pecado, e não para o evangelismo, não para contribuir com o reino de Deus. Não é verdade, evangelista Jadrilson? Com certeza, pastor. Nós temos hoje uma ferramenta muito poderosa em nossas mãos, que em questões de segundos, ou podemos até dizer milésimos de segundo, as notícias, ela percorre o mundo inteiro. E nós vemos de fato que a igreja, ela perdeu o poder da evangelização, até mesmo nos meios sociais. E nós vamos ver isso depois da edição desta aula. Vamos ver quantas pessoas vão compartilhar o que está acontecendo aqui hoje. Então aproveita aí, compartilha, né, envia para alguém, assista, e deixo nesse finalização desse subtópico que fala sobre os dons espirituais, uma mensagem aqui. Transcreva essa mensagem do autor da lição, né, que hoje é o tempo, hoje é a hora, este é o nosso tempo, a nossa última hora, a hora de evangelizar, a hora de fazer, de ganhar almas para o Senhor Jesus. E agora vamos decorrer para o próximo subtópico da nossa lição, e vamos estar daqui a pouco encerrando. O Espírito Santo, ele prepara a noiva para o arrebatamento. Pastor, eu vou falar algo relacionado ao que o senhor falou acerca de tempo de nós voltarmos hoje. O agora de Deus é o tempo de nós de fato voltar para Deus. Eu acredito que é melhor a gente se acabar hoje do que a gente se acabar naquele dia batendo na porta, depois que a porta estiver fechada. Então é muito interessante a gente entender que é melhor a gente se desgastar hoje, para naquele dia a porta estar aberta para nós entrar, de que naquele dia nós ficar desesperados batendo na porta, abre-nos a porta, abre-nos a porta, abre-nos a porta. Mas voltando aqui acerca do Espírito Santo, que prepara a igreja para encontrar com Cristo, isso é tão interessante que a Bíblia tem as suas tipologias, que é algo que aconteceu na história passada, seja por um personagem bíblico, seja por uma história, e o exemplo disso é Abraão, Isaque, Jacó e Rebeca, que Abraão pede para Eliezer, que é o seu servo, ir atrás de uma noiva para o seu filho Isaque, que é uma tipologia de Jesus. Então seria uma tipologia: Abraão, um tipo de Deus; Isaque, um tipo de Jesus; Rebeca, um tipo de igreja; e Eliezer, um tipo de Espírito Santo. E Eliezer saiu e ele achou uma moça por nome de Rebeca, que essa moça tipifica a igreja de Cristo. E foi esse Eliezer que, aos cuidados, ele cuidou dessa moça, ele deu enfeites para essa moça, que podemos assemelhar aqui como os dons espirituais, que o Espírito Santo enfeita a sua igreja, e ele levou essa igreja até o seu noivo, que era Isaque, e foi esse Eliezer, com a tipologia do Espírito Santo, levando Rebeca a Isaque. E eu creio nesse dia desse encontro, e eu quero estar lá. Amém. Nós fazemos parte desta noiva, né? Somos a noiva do Cordeiro, né? Com certeza. É muito interessante essa tipologia que foi citada pelo senhor aqui, do mordomo Eliezer, como aquele que prepara a igreja para o encontro do noivo, né? E nós vemos também
que tem uma advertência, né, que nós possamos entender e tomar muito cuidado, né, que é para não entristecer o Espírito Santo. Esse mordomo que está nos conduzindo, né, esse mordomo que nos conduz, né, que faz essa tipificação de Eliezer, o Espírito Santo, muito bem colocada pelo evangelista Jadilson e o autor da lição. Então, que nós continuemos caminhando com os dons, ataviados, enfeitados com os dons do Espírito Santo, e que nós possamos entender. Então, meus amados, nós discorremos nesta noite o tema do Apocalipse, na nossa lição, e da mensagem de Cristo para a nossa igreja, para a igreja do Senhor Jesus na terra. E nós podemos concluir, né, este tema dessa mensagem. Eu gostaria, pastor Jadilson, que o senhor trouxesse as suas considerações finais desta aula, desse bate-papo bíblico, né? Que é o papo de Bíblia. É um papo, uma conversa mais sobre a nossa aula de hoje. Pastor, essa aula de hoje, ela traz algo muito interessante, que é o caminho do arrependimento. Hoje é o dia da gente se arrepender. Hoje é o dia da gente trilhar o caminho do arrependimento, porque antes de Jesus manifestar o seu juízo, ele sempre vai manifestar a sua graça. E nós estamos no tempo da graça. Então, eu quero dizer para você que me ouve, para você que vai assistir esse vídeo, eu tenho certeza que ele vai chegar a alguém que está distante dos caminhos do Senhor. Hoje é tempo de você trilhar, não o caminho da perdição, mas trilhar o caminho da misericórdia, o caminho da graça. É esse caminho que Cristo, ele quer que você trilhe. Lembre-se que Cristo conhece os seus defeitos, Cristo conhece os seus males, mas Cristo também sabe as suas qualidades, e ele tem o caminho da cura e do perdão. E encerro por aqui, pastor. Então, que Deus abençoe, meus amados ouvintes, os irmãos que vão assistir esse vídeo. Esse foi o nosso papo de Bíblia, né? Compartilha, né? Envia para alguém. Se tiver alguma pergunta, sugestão, coloca aí nos comentários, e que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Conhecimento da palavra de Deus nos dias atuais é fundamental para a igreja do Senhor Jesus. E Deus seja louvado pela sua vida. Muito obrigado, pastor Jadilson, e que Deus continue abençoando a todos, no nome de Jesus.